Foi um presente de um país, né? De uma autoridade de um Até país. onde eu sei, foi um presente de um país para na época, presidente, para a esposa, né? E o valor elevado, né? Já chegaram a 16 avaliar. milhões e meio de reais. Eram muitas joias ou poucas? Parece que era um colar, algumas outras peças, Sei. parece que tinha um relógio. O cara mentiu na fiscalização federal diante da mulher, dos filhos, dando exemplo. Que sociedade nós vamos ter quando aqueles garotos e garotas que estão com aquele pai fazendo isso? Como é que eles vão agir lá no futuro? Que tipo de profissional, que tipo de pessoa eles vão ser vendo o pai fazendo isso? E se tivesse dado certo? Aí o pai ia falar, viu que otário? Viu, filho? Aprendeu? E aí a gente vai estar perpetuando, passando para frente isso. perpetuando esse tipo de comportamento, sabe? Em que o pobre que não tem escolha vai comprar o saco de feijão no supermercado, paga imposto, não tem escolha, o rico dá um jeitinho e se livra do pagamento de um bem que não é nem tão essencial quanto um saco de feijão. Então eu tento evitar isso até moralmente. Acho importante. E de carteirada não acontece. funciona ou funciona? Dependendo de quem a pessoa dá para funcionar? Eu só posso falar por mim. Então, esse tipo, joias. Assim, meu lema. Entraram joias aí de, né, valores elevados. Meu lema é assim, eu falo por mim. Eu falo, cara, eu falo lá, assim, pode me transferir para. Porque tem isso, né? Tem essa pressão de. Pode mandar. Vai ser experiência de vida, né? E aí a gente volta de outra forma. Exato. Agora, carteirada é comum, como esse caso aí notório lá de mais São político. Paulo. Palmas pra galera de Guarulhos de novo. Porra, do cacete. Eu orgulho de trabalhar nesse time aí. Né? Cara, que a pressão ali foi... Eu já vi pressões, né? De carteirada, mas ali, naquele nível ali... Esse eu não vi. Nunca vi. O que era? Era um deputado? O quê? Do caso... Não, esse caso que você tá falando. Eu tô falando do caso de Guarulhos. Esse caso foi... Aí, foi... das joias, você falando agora. Eu nunca vi uma pressão tão forte. Como que foi? Pressão de placa tectônica. Qual que é o contexto? Tinha um assessor, assim, tô falando do que eu li no jornal, né? Claro. Porque eu não trabalhei nesse caso, isso aí tem todo o mérito do pessoal de Guarulhos, assim. Parece que chegou um assessor com essas joias, não declarou, é um bem de valor elevadíssimo. Tava onde, você sabe? Acho que estava condicionado dentro de uma mochila, assim. Aí o pessoal reteve, que é o procedimento comum, falou assim, vou reter e você... Não está declarado. A pessoa falou o quê? Parece que alegou que era coisa governamental. Eu vou reter aqui, se for o caso, vocês fazem traz a documentação de incorporação ao acervo público, né, que vai ser uma coisa do povo brasileiro, aí não tem por que eu cobrar imposto, né, tirar de um bolso para o outro. Né? Mas parece que o intuito não era bem esse, de que ficasse no acervo público. Parece que foi um presente de um país, né, de uma autoridade de um país. Até onde eu sei, foi um presente de um país para na época, presidente, para a esposa, né? E o valor elevado, né? Já chegaram a 16 avaliar. milhões e meio de reais. Eram muitas joias ou poucas? Parece que era um colar, algumas outras peças, parece que tinha um relógio. Mas aí o pior veio depois, porque foi construída assim, uma estrutura de autoridades, né? Houve a aplicação da autoridade tentando fazer aquilo ali seguir de forma que não fosse incorporado ao bem público, né? Entendi. Desde, parece que ministros, até chefes de órgãos. Teve essa pressão assim? Total. Nossa. Total. E assim, quando eu falo assim, parabéns ao galera de Guarulhos para aguentar essa pressão, não falo isso não. Mas tem uma coisa boa, cara, porque a gente tem estabilidade, isso é importante. Assim, o pessoal fala, estabilidade. Mas se a gente não tivesse estabilidade, a gente não conseguiria fazer nosso trabalho. Porque lidar com a autoridade querendo a carteirada é quase todo dia. Quase todo dia. Deve ser muito frustrante, né? A pessoa achar que ela é mais do que... sendo que é um funcionário da gente, como você é funcionário, né? É o retrato da nossa sociedade, né? A nossa sociedade sempre teve aquela casta de privilegiados, desde isso, eu estou falando de 500 anos, né? E dos oprimidos. Embora eu tenha uma situação, graças ao meu esforço, tudo que eu tenho uma situação mais digna, mas eu tô do lado dos oprimidos. Eu sou um representante
da sociedade brasileira, eu trabalho para a sociedade brasileira, para a base, cara. Entendeu? Não sei quem falou isso, mas achei muito legal isso. Um cara que morou muito tempo nos Estados Unidos falou assim, a diferença do Brasil e dos Estados Unidos é o seguinte, lá nos Estados Unidos, o povo está acostumado a falar assim, quem você pensa que é? E aqui é, você sabe quem eu sou. Essa é a diferença. Você sabe com quem você sabe com quem você tá falando? E lá quem que você pensa que é, cara? Pode ser político, pode ser não sei o que, você vai ter que fazer. Cara, tem que porque aqui tem esse negócio. Cara. Você sabe quem que você pensa. Você sabe com quem você tá falando? Mas a gente tem que mudar isso. Tem que mudar. A gente tem que mudar isso, cara. Essa mentalidade de casa grande senzala, sabe? Tem que mudar isso, cara. Isso não dá. Esse abismo que existe, né? Isso. A gente já tá quase em 1/4 do século XXI. Tem um pessoal ainda que parece estar naquele âmbar do século passado ainda, assim, não muda. A gente fez um programa sobre escravidão e é muito claro porque acontece isso, né, cara? A forma de reintegração dos escravizados para a nossa sociedade foi totalmente feita capenga. Foi bizarro. Bizarro, eles continuaram praticamente sendo escravizados, só que de outra forma, né? Porque não tinham... Na verdade, tudo foi feito gradualmente, mas em favor... não das pessoas que estavam sendo escravizadas, mas em favor dos donos. Claro. Quando falaram lei do ventre livre... Foi a primeira... Sexagenário primeiro ou foi ventre livre? Acho que foi primeiro sexagenário e depois ventre... Eu acho que não lembro a ordem. Mas a lei do ventre livre ela já é perversa, porque fala assim, olha só, nasce livre, mas ele só é livre mesmo depois que ele trabalhar até 21 anos. Então não é... O que é isso? Que a galera morria até antes, a maior parte, né? Se você liberar ele aos 8, o Estado te indeniza. O Estado tinha que indenizar os pais, os filhos. Indenizava o dono. Ó, se você liberar ele com 8, 9 anos, você recebe uma indenização. Legal. Agora, se você não quiser essa indenização, é só ele trabalhar até 21. Aí você não... Então, assim, o cara nascia, ele ainda... podia ser indenizado, o dono, é muito bizarro. É bizarro. E eu vejo essa coisa do... Você sabe com quem você está falando. Ei, você não pode fazer isso comigo. Como acima da lei mesmo, né? A gente vê... E principalmente na classe política, ou essas famílias que estão sempre alternando no poder, que, cara, não tem como você chegar neles. Ou por imunidade parlamentar, ou porque foram privilegiados, não sei o quê. E, cara, eles lutam para manter. Agora, eles fazem mudanças, se você perceber, eles aceitam pequenas mudanças. Por quê? Porque tem que parecer que está mudando. E para não causar uma revolta. Eles têm medo da revolta e quebrar tudo. Parece tem aquela frase, você que gosta de ler, daquele livro E o Gato Pardo, aquele do Tomás de Lampedusa, em que o príncipe fala... Precisamos mudar para que tudo permaneça a mesma coisa. Não é assim, ipsis literis, mas eu sei, mas é isso. Precisamos mudar para que tudo permaneça o mesmo. É o que eles fazem. Eles fingem que mudam, mas a nossa estrutura social é a mesma. E isso é uma dívida que até agora não foi paga e assim não está perto de pagar. Foram 300 anos de escravidão, não só de escravidão, mas como de processos educatórios diferenciados. Não só eles eram escravizados, como não podiam frequentar a escola, não podiam aprender a ler, não podiam aprender a escrever. Então, isso aí, cara... Tem os próprios aí, cultos. 100 anos depois, 100 e poucos anos depois, as pessoas falam, não, tem que ser meritocracia.